Análise e investigação de acidente do trabalho. Metodologia para investigação de acidentes e relatório de acidente. Análise e investigação de acidente do trabalho. Hexágono das causas do erro humano no trabalho e os instrumentos de prevenção. Na comunicação, o que pode acontecer? Falta de informação para a melhoria da comunicação. Então nós temos que combater falhas humanas mais frequentes que acontecem em determinados processos. E isso é possível identificar através de relatórios que são feitos de acordo com as falhas que foram encontradas dentro do processo. A falta de informação ou informação deficiente, essa ação ou omissão que pode estar no processo, ela deve ser pontualmente identificada e corrigida dentro do ciclo do PDCA. Uma vez identificando que nós temos uma informação, uma falta de informação ou informação deficiente, precisamos identificar essa informação e jogá-la dentro do processo e melhorar o nosso processo de informação. Cuidado com longos períodos de afastamento. Isso também é uma ação que pode gerar problema na comunicação. E regras de trabalho. É uma forma da gente estar criando uma informação direta com o trabalhador. Essas regras podem vir de forma de instrução de trabalho, procedimento operacional padrão, através de análise preliminar de nível de risco, análise preliminar de risco, APT, PTR, enfim. Práticas padrões, que são estabelecidos para determinadas atividades, se faz de forma igual todas as pessoas de acordo com o processo. E lista de presença, inclusive com observações, se houverem. Cuidado com ausência em partes de curso, palestra, etc. Ou seja, a gente tem que, uma vez que vamos comunicar, medir se as pessoas estão presentes e se estão participando ativamente dentro daquele curso que a gente está ministrando. Então, melhoria da comunicação. Então, nós vamos fazer uma comunicação escrita. Então, isso é necessário. Nós hoje temos outros meios também, não só escrita, mas digital. Plano de contingência. Inclusive, esses planos dentro do setor com alto potencial de perda, que é o setor elétrico que nós estamos atuando, eles estão disponíveis de diversas formas. O plano de contingência de Covid, plano de contingência de situação de emergência, código de comunicação para situações críticas. Aqui nós precisamos ter um código, por exemplo, para informar se teve uma situação crítica que aconteceu no processo, para ser muito mais específico, código azul, código vermelho, código amarelo, enfim, essa forma de fazer uma comunicação direta para que todos entendam. Claro, todos já foram treinados para entender esse código. E hoje não se tem mais o tape, mas o vídeo, né? Informar isso através de vídeo, através de videoaula, através de smartphone. E hoje são as formas da gente conseguir alcançar o máximo de pessoas de forma muito mais efetiva. Sistema de comunicação verbal usado na aeronáutica, por exemplo. Então tem os códigos que se usa para conseguir alcançar o objetivo para quem está pilotando aeronaves, e eles em alta velocidade conseguem compreender de forma muito rápida, fração de segundo, entender o entendimento, por exemplo, do operador de radar. E checklist, uma forma de comunicação importante. Então, antes de executar o trabalho, pode ser qualquer etapa onde envolva equipamento, ferramenta ou processo com alto potencial de perda, necessário checar antes de executar. Checagem de entendimento da informação.
importante, por exemplo, processo de qualimetria, medir, ver se as pessoas entenderam todo o processo que foi treinado. E falou, a gente conseguir fazer o processo rodar. Então, memória técnica e arquivo técnico dentro do PDCA, isso é indispensável. A gente precisa ter essa memória técnica e esses arquivos para ver se nós estamos atingindo os nossos objetivos e metas. Permissão para trabalho, orientação a visitantes, estagiários, menores aprendizes, fundamental. Então, dentro do processo de informação, para corrigir a falta de informação, nós vimos essas variáveis. E a melhoria da qualificação. Parte-se do princípio que, obviamente, as pessoas sabem fazer. Então, em cima desse princípio, já nós recrutamos pessoas qualificadas, né, de acordo com as suas carteiras de trabalho e outras informações, ela sabe fazer. Mas então vamos partir então desse princípio e começar a treinar dentro do que ele foi contratado. Então, treinamento, aplicação do aprendizado que vai ser realizado dentro da empresa. Estágio prático com equipamentos novos, ou seja, se eu tenho alguma coisa que a pessoa não operou, não manuseou, eu preciso fazer um estágio para que ele possa entender esse novo processo. A seleção de pessoal é fundamental para a gente conseguir ter as melhores cabeças, as melhores pessoas dentro da minha equipe. E a reciclagem ou atualização, para que não caia no esquecimento aquele objetivo e meta de pessoas capacitadas para determinadas finalidades de trabalho. E checagem da habilitação de polivalência, acompanhar para orientar a habilitação, ver se realmente o cara é goleiro ou ponta esquerda, ou ele é treinador, a gente vai ter que ver. Então, checar a habilitação dele, a proficiência da pessoa. Então, encarregado, supervisor muito preocupado, e a gente precisa checar por que esse motivo de preocupação. Controlar a habilitação do pessoal de empreiteiras. Então a gente precisa ver se aquela pessoa foi contratada para operar, por exemplo, a reta escavadeira, um guindaste, operar equipamentos de alto potencial de perda, MUNC, se ele tem habilitação de fato dentro daquele instrumento. Substituição, ou seja, se eu não tenho essas garantias que a pessoa está capacitada, eu preciso ter uma forma de substituir. E você que é o profissional de segurança precisa ver a falta de aptidão física e mental, que é adequação. A gente precisa adequar o nosso recurso. Então, instrumentos de adequação para correção físico-mental, questões familiares, ressaca. A gente precisa ver essas questões, porque nós temos problemas aí físico que está aparecendo. Então vamos partir disso, vamos ver a situação familiar, vamos ver o comportamento, a característica, o tempero dessa pessoa em grupo, e também questão envolvendo não só a bebida, mas drogas também. E para conseguirmos chegar nesse objetivo de analisar o físico e mental, nós precisamos selecionar essas pessoas. E essa seleção vai acontecer no exame médico, para ver se ela tem essas aptidões. Acompanhamento do pessoal, ou seja, através da minha qualimetria eu consigo checar se as pessoas estão correspondendo à expectativa de eficácia nos processos de trabalho. E o Kanban, ou seja, vou estabelecer as prioridades. Remanejamento do pessoal. Então, ou seja, aqui eu tenho que ver a necessidade, por exemplo, do pessoal que está atuando em determinada área do processo e que ele não atende, né, aquele tipo de processo. Eu posso remanejar uma pessoa para fazer um trabalho em altura, por exemplo, que ele tem muito mais capacidade do que o que está executando, porque fisicamente ele é mais forte, tem mais
condição mental para isso e remanejo a pessoa que está hoje num determinado serviço que não é a característica dele para um outro trabalho. Medidas sobre o ambiente de trabalho. Então aqui eu preciso verificar se também não é uma questão do próprio ambiente, porque o ambiente também pode ser um agravante ou um determinante aí para baixo desempenho. Então tem que ver carga solar excessiva, condições de trabalho precário e ter medidas sobre o ambiente também. Acompanhamento e monitoramento dos fatores estressantes. Isso é fundamental para me garantir a gestão rodando. Então, com isso, nós fizemos um processo de adequação. Então, motivação incorreta. O que é isso? Eu vou precisar aqui de um instrumento de formação de atitude. Para quê? Formar atitude para ter motivação correta. Então, um instrumento de formação de atitude para correção de motivação incorreta. Pessoas que estão tendo motivação incorreta, para o lado errado. Exemplo de níveis superiores. Então, ou seja, tem pessoas na engenharia, na gestão, na área técnica, que são maus exemplos para a execução, que estão motivando a atitude incorreta, ou seja, fazer trabalho sem segurança, fazer o trabalho de qualquer forma, bypassando processo que não poderia ser bypassado, ou seja, desprezando etapas fundamentais de proteção. Acompanhamento de desempenho, ou seja, nós precisamos checar, verificar o desempenho da pessoa dentro daquilo que nós estabelecemos como prioridade, como meta para a nossa gestão. Reuniões, avaliações, isso é possível fazer, por exemplo, no DDS. Corrigir. Estabelecimento de limites, regras, então precisa. Dentro de subestação, por exemplo, nós temos limites, demarcações, regras que não devem ser quebradas. Punição pedagógica, empregados superiores, então, ou seja, podemos criar uma punição pedagógica. Então, o erro de um é o aprendizado de toda a equipe. Treinamento sobre valores, família, espiritualidade, fundamental. Você, profissional de segurança, foca nessa questão. Isso funciona muito dentro aí do seu estudo sobre análise de incidente e acidente do trabalho. Liberação de equipamento, PLE, PT. Inspeção, monitoramento regular dos pós-trabalho, que é qualimetria. Eu preciso ter condição de fazer esse monitoramento regular de cada pós-trabalho. Então, vimos condições ergonômicas inadequadas. Então, estudo de ergonomia. E vamos levar em consideração o quê? Quais são os instrumentos para melhoria ergonômica? Em certas situações, o esperado é que o ser humano erre. Ou seja, alavancas que operadas para um lado movimenta para o outro lado. Olha só, a alavanca você aciona ela para a esquerda, o movimento vai para a direita. Isso pode levar e conduzir a um erro. Existe muito isso dentro de movimentação. Alarmes, pode ter um erro também. Painéis, pode levar a erros em virtude dos seus sinaleiros não estarem entendíveis. Botões de emergência, também muitos botões e pouco entendimento. Controle de cargas tensionais sobre os trabalhadores. Bloqueio de ações erradas, ou seja, a pessoa não consegue entender esse processo. Análise de interação projeto-operador. Então nós precisamos ver essa questão, analisar a interação. Eu tenho um projeto e o operador está entendendo, sabe operar, entende esse projeto. Análise ergonômica de novos projetos, ou seja, se esse projeto foi previsto as questões relacionadas ao biotipo das pessoas que estarão trabalhando nele. Móveis de iluminação adequadas, atividades. Isso também são fatores que levam a acidentes ou doença do trabalho. Então vimos bloqueio da ação errada ou da consequência.